ele vai nos falar sobre o que é pesquisar a sobrevivência. Então, eu vou pedir ao Marco, que vai coordenar a mesa, que apresente o Chibeni da Unicamp. Muito bem. Professor Silvio Chibeni, né, abrindo aqui as nossas atividades da tarde. Ele é filósofo, bacharel e mestre em física, doutor em lógica e filosofia da ciência pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. É pós-doutor pela Universidade de Paris 7, professor livre-docente do Departamento de Filosofia da Unicamp. E ele vai nos brindar hoje com uma excelente exposição. Por favor, professor. Pode falar antes do tempo. Então, boa tarde a todos. Agradeço a presença de vocês, assim como aos organizadores desse evento, pelo convite que me fizeram, em especial o Marco e o Alexandre Fonseca, que me convenceu de vir, né? Uma série de e-mails muito gentis, explorando a nossa longa amizade. E agradeço também ao Ademir Xavier, que topou fazer uma parceria comigo, apresentando um tema correlacionado ao que eu vou explorar aqui com vocês. Então, eu vou poder ganhar um tempo com isso, né? Ele vai oferecer um exemplo detalhado do tipo de evidência que eu considero relevante para a questão da sobrevivência, seguindo o próprio Allan Kardec. Eu não tinha muita propensão a tratar de sobrevivência no meio espírita, porque eu sempre considerei que se a pessoa tivesse em dúvida ainda, ela não seria espírita, né? Então, esse assunto é um assunto pré-espírita, propriamente dito, né? Até o Jader comentou algo parecido na palestra dele hoje, né? Mas como eu tenho notado ao longo dos anos uma dificuldade crescente da parte dos espíritas de expor a proposta espírita sobre a sobrevivência para pessoas não espíritas, eu comecei a tentar oferecer algum subsídio para a gente pensar da forma pela qual isso deve ser tratado e de forma não surpreendente. Para mim, a contribuição do Allan Kardec me parece de fundamental importância quanto a isso. Então, o que eu vou fazer aqui é explicar um pouquinho da proposta de Allan Kardec com uma introdução filosófica, mais ou menos como fez também o Jader, mas acho que eu vou ser um pouco mais rápido aqui. Não quero passar o tempo, viu, Marcos? Se estiver rodeando aqui, você me fala. Então, quando a gente pensa em pesquisar sobrevivência, tem dois conceitos envolvidos. O conceito de pesquisa, o conceito de sobrevivência, que envolvem questões distintas. O primeiro é sobrevivência do quê? Né? Acho que parte da confusão que existe na hora da gente explicar por que acredita na sobrevivência, porque a gente não explica bem o que é que está sobrevivendo. A gente fala em espírito de uma forma muito genérica. Esse termo é um termo polissêmico, que tem interpretações múltiplas em toda a história da humanidade e mesmo em cada época como a nossa, né? E depois também a metodologia de pesquisa. Como pesquisar, né? Se você está claro sobre o que é que você quer pesquisar, você tem que ter também um método para chegar lá. Então, eu vou tratar dessas duas questões de forma muito rápida, né? Começando por aquela da direita e depois para essa. Então, a gente está aqui falando, grosso modo, da sobrevivência do homem, embora o assunto possa transcender esse nível também. Eu, como filósofo, cada vez mais preocupado em não supervalorizar o homem em relação a outros seres vivos, mas de toda forma é a discussão clássica, é a discussão espírita. Então vamos por aí, né? Sobre o homem, que também você precisa clareza o que é um ser humano, né? O que se entende por homem.
sabemos sobre o homem? Então, você tem um problema conceitual, né, de caracterizar a noção de homem, depois um problema epistemológico sobre o conhecimento que se tem dessa criatura. Eu vou começar de trás para frente, né? Quanto à segunda questão, né, o que sabemos do homem, a gente ordinariamente, né, pelo senso comum, e também na filosofia que nós filósofos chamamos de moderna, que corresponde a séculos 17 e 18, né? Então, eu costumo brincar, né? Filósofos gostam de coisa velha, né? Moderno para nós é 1600 e pouco, é moderno, né? Então, naquela época, havia um grande movimento de renovação da filosofia em todas as suas áreas, né? Incluindo aquilo que hoje a gente chamaria de ciência. E os epistemólogos modernos que configuraram a filosofia, os padrões que ela existe até hoje, coincidem em parte, né, com o senso comum, no sentido de que conhecimento, pelo menos no caso do conhecimento de seres concretos, como o homem, por exemplo, ele tem que ter fundamento na experiência. Não adianta só você pensar sobre o que seria o homem, né? Raciocinar, imaginar, você tem que ter fatos que fundamentem esse conhecimento. E aí há uma distinção clássica que foi feita pelos modernos entre dois tipos de experiência. A sensação, que é a experiência mediada pelos 5 sentidos, né? Visão, audição, tato, paladar, né? E uma espécie de sentido interno ou introspectivo, como a gente preferiria falar hoje, mas que à época eles chamavam de reflexão, e que dá a conhecer não as cores, os sons, as formas, mas os estados internos do próprio homem. Então, por exemplo, eu sei que eu estou ansioso, ou eu sei que eu estou sentindo amor pela minha mãe, não abrindo os olhos e cheirando nada, mas por reflexão, né? Me autoexaminando interiormente. Então, são duas modalidades de experiência que tem que ser levadas em conta, especialmente no caso de objetos como o ser humano. No caso de objetos inanimados, a reflexão não tem nenhum papel, sim a sensação, né? Mas o homem é um ser múltiplo. Então, em princípio, a gente usa essas duas formas de experiência quando se trata de descobrir o que a gente é, né? Enquanto ser humano. Aí eu farei essas duas expressões, né? Sensação e reflexão. Elas foram introduzidas de forma sistemática por um grande filósofo moderno, John Locke, no livro de 1690, que configurou boa parte da nossa cultura ocidental até hoje, um ensaio sobre o entendimento humano. E agora já avançando, né, mas, o que a experiência traz para nós? O que se produz num ato de sensação ou de reflexão? Aqui tem duas opções terminológicas. Na Grécia Antiga, isso se chamava fenômeno. Aqui toco também no assunto que o Jaca já falou um pouquinho, né? Mas eu fui um pouco mais para trás. Então eu vou um pouco mais para trás, né? A palavra fenômeno é uma palavra grega que significa aquilo que aparece. Quer dizer, o fruto imediato é o fruto imediato de qualquer experiência, né? Por exemplo, eu abro os olhos, percebo uma cor, aquilo para mim é um fenômeno. A cor é um fenômeno. Eu sinto um cheiro, esse cheiro é um fenômeno. Eu sinto amor, esse amor é um fenômeno. Eu sinto raiva, essa raiva é um fenômeno. No período moderno, introduziu-se uma outra palavra, né? No próprio Locke, tem a defesa explícita de uma nova terminologia. Continuam falando em fenômenos, mas também o termo que pegou mais é o termo ideia. Então, a cor é uma ideia, o cheiro é uma ideia, o amor é uma ideia, o medo é uma ideia, e assim por diante, né? Quando eu falar ideia daqui para frente, eu vou estar falando nesse sentido bem fundamental, bem básico mesmo,
né? O fruto imediato da experiência. Não precisa nenhuma elaboração intelectual sobre isso. Abre os olhos, você percebe ideias de cores, movimentos, formas, e assim por diante. Então, esses itens, quer chamemos fenômenos ou ideias, eles são os materiais. Essa é a frase do Locke. Né? Materiais de todo conhecimento, assim como pedra, ferro, areia, cimento, são os materiais com os quais esse prédio foi feito. E para fazer o prédio, você tem que trabalhar sobre esses materiais. Então, por essa metáfora, né, significa que a mente também vai ter que trabalhar sobre os materiais básicos da experiência, que são fenômenos, para fazer teses sobre as mais variadas coisas. Então, aqui tem uma lista de fenômenos: cores, sons, formas, movimentos, calor, frio, sabores, odores, pensamentos, vontades, sentimentos. E é usual, quando a gente olha essa lista, fazer uma classificação. Né? Parece que tem uma distinção entre aqueles daqui para cima e esses daqui. No sentido de que a gente parece atribuir esses fenômenos a causas diferentes. Os primeiros a causas corporais, né? Produz o calor, por exemplo, em mim, é o ar, o ferro quente, por exemplo. A cor é o objeto que está ali, a flor. Enquanto que o pensamento, vontade, sentimento parecem ser produzidos não pelo objeto em si, externo, mas por algo interno, de natureza espiritual. Né? E aí, então, os filósofos gregos, né, já começaram a tentar explicar os fenômenos ao longo dessa grande subdivisão em dois grandes grupos. Então, explicações filosóficas, boladas séculos antes de Cristo, né, propõem certas causas metafísicas, quer dizer, que transcendem a experiência, aí já é a mente operando de uma forma mais sofisticada, né, para tentar dizer que aqueles fenômenos do primeiro grupo, eles são inerentes à matéria, que é uma substância material. Todos esses termos são termos filosóficos que hoje caem no domínio público e a gente fala de uma forma muito descompromissada acerca deles, gerando confusão. Então, a matéria é algo, é uma teoria filosófica que os gregos inventaram para tentar explicar a ocorrência de certos fenômenos, enquanto que eles também inventaram uma outra substância espiritual, o espírito, para tentar explicar fenômenos desse outro grupo. Isso é bom a gente lembrar, porque tem muita gente que confunde, né? Acha que esses dois itens, vamos voltar, esses dois itens são fruto da experiência, quando não são. Isso são teorias filosóficas. Né? Então, daí tem várias possibilidades diante dessas duas opções. Né? Você tem 4 combinações possíveis. O materialismo é a teoria filosófica que diz que só há substâncias materiais. Por exemplo, Hobbes, filósofo moderno, defendia isso. Idealismo diz que, ao contrário, só há substâncias espirituais. Berkeley, outro filósofo moderno, do século XVIII, né? Hobbes, XVII. Então, cada um deles tenta reinterpretar os outros fenômenos como fenômenos, na verdade, seriam fenômenos do mesmo tipo. Pensamento, por exemplo, para Hobbes, nada mais é do que o fruto da operação de certos corpos no sistema nervoso. Né? Teoria bastante popular hoje em dia. Para o Berkeley é exatamente o contrário. Não existe matéria, né? Só existem espíritos e as suas ideias. O dualismo é a posição mais familiar para nós espíritas, e ela foi brilhantemente defendida por 2, talvez, dos maiores filósofos de todos os tempos. Acho que são os 2 maiores de todos os tempos, o Aristóteles e o Descartes. Né? Aristóteles na Antiguidade e o Descartes no período moderno. Eles defendiam que havia 2 tipos de substância. Aliás, o Aristóteles que inventou esse negócio, é o Aristóteles. 2 tipos de substância, a matéria e o espírito, e isso daria conta de forma mais natural da
diversidade qualitativa daqueles fenômenos. E por fim tem o time dos que estão em dúvida, né? Os céticos, que acham que nós não temos recursos suficientes para determinar isso de forma absoluta. Né? Tem também filósofos modernos importantes, né? Sobre os quais eu vou falar mais. O Locke e o Hume, dois exemplos mais fundamentais, que achavam que essa questão transcendia a capacidade humana de descoberta. Então o ceticismo ele não nega nada, nem afirma nada, ele simplesmente fala, olha, não sei. A gente às vezes pensa no cético como alguém que nega, né? Isso é uma concepção totalmente errada. Os céticos são os filósofos modestos que têm um certo cuidado de não arriscar muito, né? E aqui, duas das figuras mais importantes do período moderno, fora o Descartes, né? Eles foram céticos sobre aquelas teorias filosóficas acerca das causas metafísicas dos fenômenos. E eu acho que isso é uma lição importante ainda hoje e que isso aqui geralmente as pessoas não notam, né? Mas leia um comentário do Allan Kardec, a resposta 28 do Livro dos Espíritos, e depois também no capítulo do Livro dos Médiuns, primeira parte, sobre os sistemas, sistema da alma material. Leia esses dois trechos, né? Vocês vão se surpreender com a adesão do Kardec à posição cética sobre esse assunto. Ele sabia que havia um problema aí e ele fala que isso não tem como resolver, né? Então eu vou partir desse pressuposto, que para mim é muito importante do ponto de vista da minha atuação profissional, acadêmica, né? E também eu acho que tem um respaldo importante do próprio Kardec. Ou seja, essa questão das substâncias, esse sentido metafísico, filosófico do termo, é indiscível pela evidência empírica e por argumentos lógicos, e, portanto, é melhor a gente, se tiver que fazer qualquer investigação, se abster de entrar nesse terreno, porque aí você vai ficar muito vulnerável a críticas de não ter fundamentado adequadamente bem a sua posição, né? Então, como eu já falei, né, quem estudou isso de forma magnífica, de forma pioneira no período moderno, foram o John Locke e o Hume. E eu tenho um artigo sobre a posição do Locke, né, que está disponível, se foi publicado numa coletânea, está no meu site, quem quiser dar uma olhada lá. Então vamos seguir aqui um pouquinho. Eu espero que na sequência, ao falar mais sobre a metodologia de Kardec e tentar mostrar que ela independe dessa questão metafísica, isso vai aparecer um pouco menos estranho para vocês, né? A experiência acadêmica da gente é de que é realmente difícil. Às vezes a gente dá um semestre inteiro, um curso inteirinho, como eu fiz o semestre passado, né, com uma turma de estudantes do primeiro ano, só para explicar o que eu falei para vocês até aqui. Então, quem estiver estranhando um pouco, é normal, né? Então, vamos ver o que Locke e Hume fizeram, né? Ao contrário do que se imagina, né? O cético ele tem mais vontade ainda de investigar. Ele não se imobiliza diante da dificuldade, que ele reconhece e declara, olha, não sei, enquanto, né? Mas eu vou continuar estudando. E ambos, Locke e Hume, não se imobilizaram filosoficamente quando eles obtiveram conclusões céticas variadas sobre várias áreas do saber, né? Algumas ficaram preservadas, como certas partes da matemática, por exemplo, né? Mas, em particular, o que interessava a eles, como filósofos, que eram estudar o ser humano, eles propuseram uma abordagem diferente. Ou seja, vamos pensar no homem ao longo desse método que o Locke chama na introdução do seu livro de um método histórico direto. Difícil de traduzir isso, né? Mas é mais ou menos isso. Um método direto, observacional, se a gente quiser. Você não vai complicar muitas coisas, você descreve o que você percebe quando você está interagindo com o ser humano. E aí você percebe tanto as cores, os movimentos, as formas, mas você percebe também indiretamente os estados emocionais, a vontade, o pensamento, né? Então toda abordagem
segue esse método descritivo, né, que minimiza um pouco o papel da metafísica. E o Hume, isso aqui está no ensaio, né? O Hume, ele fala, com mais ênfase ainda nesse ponto, usa uma série de metáforas para explicar. Uma delas é a da geografia mental, né, que está na primeira seção de um dos seus livros. Essa geografia também seria uma descrição, como ele diz, das diferentes partes e poderes da mente humana, sem você tentar descobrir o que ela é em si, sua essência. Assim como a geografia também é uma ciência que se restringe ao nível fenomênico. Ela descreve a forma dos continentes, a altura dos montes, onde passam os rios, assim por diante, mas em geral não dá explicação do que aquilo foi parar lá. Aí você precisa mudar a ciência e entrar, por exemplo, na geofísica, que vai complementar a geografia. Então ambos tinham esse insight, né? E agora eu vou citar um pedacinho daquela primeira passagem, né, do Locke, em que ele está explicando o que ele vai fazer no livro, né? Ele diz assim, olha, não me envolverei agora com considerações físicas sobre a mente, nem me perturbar examinando em que a sua essência consiste, ou por que movimentos de nossos espíritos animais, isso era parte de uma teoria fisiológica da época, não tem nada a ver com espíritos que a gente está falando, né? Por que movimentos de nossos espíritos animais ou alterações de nossos corpos vimos a ter as sensações por meio de nossos órgãos ou ideias do nosso entendimento, a ideia para aquele sentido lá, né? Ele não está interessado nisso, né? E se tais ideias, todas ou algumas, dependem da matéria em sua formação. Como dizia o Hobbes, por exemplo, antecessor do Locke, né? Todas as ideias dependem da matéria, a mente é material. Isso aqui não me interessa, né? Essas são especulações que, embora curiosas e divertidas, é um pouco irônico, né? Curiosas e divertidas, declinarei como estando fora do meu caminho no objetivo que agora persigo. E aí ele fala positivamente, o que interessa? Bastará para os meus presentes propósitos considerar as faculdades intelectuais do homem enquanto empregadas sobre os seus objetos. Você tem que ver como a mente está funcionando e sem se preocupar muito com a questão de saber o que ela é, em termos metafísicos, né? Então, o homem assim considerado, ou seja, de maneira fenomenológica, lembra, fenômeno é aquilo que aparece. O homem tal qual aparece para nós, na experiência, ele, inegavelmente, ele tem um caráter dual, né? Ele tem um corpo, ou seja, há algo extenso, com certa forma, solidez, tamanho, movimento, assim por diante, né? Por exemplo, eu acho que o Marco é um homem. Quando eu tenho experiência dele, me apareceu ali um conjunto de cores, de formas, né? De movimentos. Se eu chegasse mais perto, um cheiro, né, Marco? E assim por diante, né? Não vou prosseguir nisso, senão dá bolo com a sua mulher depois. Está olhando lá. Tá ali? Deve ter um gostinho também, né? Então, isso ali é um marco enquanto corpo. É inegável. A experiência nos revela isso de forma inconteste. Seria insensato você ficar questionando esse ponto, né? O ceticismo não alcança os fenômenos. Os fenômenos estão resguardados como sendo algo sólido do ponto de vista cognitivo. Mas também, na minha interpretação usual, o marco não é só uma coleção de formas cheias de movimentos, né? Ele também ele tem um espírito, ou ele é espiritual no sentido de ser pensante, ter sensações, vontades, etc. E aí isso também é fenômeno, só que é um fenômeno mais elaborado, né? Por meio das expressões, do sorriso dele, dos sons que eu ouço, eu descubro o que ele está pensando, que ele está contente ou triste, chateado, preocupado com o tempo, assim por diante, né? Tudo isso é o marco como espírito. Então
essa dualidade, ela não é a dualidade cartesiana, que era a metafísica, era sobre substâncias, é a dualidade aparente, né? Do ponto de vista empirista, né? De alguém que valoriza a experiência como ponto de partida do conhecimento, isso aqui é absolutamente incontestável, né? Num ser humano tem esses dois aspectos, assim dizer. E agora eu vou estudá-los de forma sistemática. Sendo que, no século XVII, houve um grande impulso, né, no estudo dos corpos, desenvolvendo-se novas concepções físicas, teorias físicas. Essa área ia super bem, né, no tempo do Locke, mas ainda no tempo do Hume, metade do século XVIII. Enquanto que a parte do espírito, o Hume achava que isso estava ficando para trás. As pessoas não estavam usando o método adequado para entender o ser humano enquanto ser pensante. Ser que tem emoções, que forma juízos éticos, juízos estéticos, que se organiza em sociedades e assim por diante, né? Então surgiu o projeto desses dois filósofos de dar mais ênfase, deixar essa parte aqui para os cientistas, ou como se chamava à época, os filósofos naturais, e vamos concentrar atenção nisso aqui. Então é do período moderno que surgiu essa grande divisão entre a ciência, que é a nova denominação que no século XIX a gente começou a dar para o estudo do corpo, dos corpos em geral, né? Não só o corpo do homem, e a filosofia que ficou com esse resto aqui para ela cuidar, né? E aí depois começaram a surgir outras áreas especializadas, como por exemplo a psicologia, que assumiu parte da tarefa de estudar o espírito. Mas os filósofos ainda gostam de se meter nisso aqui, né? E agora então eu faço referência ao filme. É uma pena que é a parte que eu mais lamento não ter mais tempo para explicar, né, o projeto dele. O projeto dele é muito instrutivo. Cada vez eu descubro isso mais, né? Tanto do ponto de vista filosófico como espírita. Então, o livro principal dele se chama Tratado da Natureza Humana, de 1739, ele escreveu por 25 anos, né? Uma das obras mais impressionantes de toda a história da filosofia. E ele propõe nessa obra, isso está explícito na introdução, né? Aqui já antes da introdução, né? Nessa introdução ele explica, mas aqui é o subtítulo da obra. Um Tratado da Natureza Humana, subtítulo, sendo, o que é esse livro? Uma tentativa, modesto, né? Como em geral são os empiristas, sendo uma tentativa de introduzir o método experimental de raciocínio nas questões morais. Uma fórmula extremamente precisa, né? O que é o método experimental? É um método que fez com que a filosofia natural, ou seja, aquela parte da filosofia que estudava os corpos e que mais tarde foi chamada de ciência, tivesse um grande incremento qualitativo e quantitativo nas suas investigações sobre os corpos, né? A ponto que o pessoal até sair fora, né? O cientista hoje ele não se acha mais filósofo, porque ele acha que ele já é dono do assunto, né? E ele aplica super bem, né? Um método experimental, quer dizer, baseado na experiência. É uma experiência que vai ser trabalhada pelo raciocínio, mas no fundo é um método experimental aplicado às questões físicas, na ciência. O que o Hume quer fazer? Ele quer transportar esse método, com as devidas adaptações, para o domínio das questões sobre o ser humano, que eles chamavam na época de questões morais, não são só as questões éticas. Todas as questões sobre o ser humano, sobre o pensamento, sobre a livre-arbítrio, vontade, emoções, paixões, né? Questões morais. Então o que o Hume pensava? Olha, e ele é explícito, fala, os nossos colegas filósofos naturais, eles estão 100 anos adiantados, porque na época dele, né, já fazia 100 anos das grandes contribuições do Descartes e do Galileu, depois mais para frente ficou com Newton, né, e outros tantos, no desenvolvimento de uma nova ciência baseada nesse método experimental de raciocínio, enquanto que os filósofos ainda estavam num nível muito especulativo, discutindo questões abstratas, sem concretude nos fatos, e ele
Então propõe fazer essa adaptação, né? Adaptação do mesmo método nas questões filosóficas sobre o ser humano. E o livro dele é um tratado da natureza humana. Ou ele chama isso aqui, às vezes, de ciência do homem, ou então ciência da natureza humana. No tratado geral ele usa a primeira expressão. Estou tentando propor uma ciência do homem. Quer dizer, um estudo do homem com base nesse método experimental de raciocínio que imite, tanto quanto possível, os cientistas naturais, ou os filósofos naturais, como se chamavam, na investigação do aspecto moral, né, do ser humano. Ciência da natureza humana. Um projeto belíssimo, que foi mal compreendido. Até hoje tem muita gente que não entende muito o Rio, né? Não viu que o projeto dele era esse. E aí ele fez isso o máximo que pôde, até o fim da vida, né? Nas grandes áreas sobre o ser humano. Teoria do conhecimento, ética, teoria política, teoria econômica, história, e assim por diante, né? Questões que hoje a gente chamaria também psicológicas, né? Isso tudo ficou dormente durante 200 anos, né? Poucas décadas que o Rio vem sendo redescoberto. E eu acho que existe uma semelhança entre esse projeto e o projeto cartesiano, né? Então, estou forçando um pouco aqui, né? Como o slide logo em seguida, né? Então, nas obras de Allan Kardec, são aquelas que todo mundo conhece, né? Mas talvez poucos conheçam a revista, que eu acho que é mais importante para a gente entender o método de trabalho de Kardec do que as próprias obras. A obra dá um negócio pronto, né? Na revista você vê ele operando sobre o material que chegava e que ele mesmo produzia, né? Nos estudos experimentais que ele conduzia na Sociedade de Parisiense de Estudos Espíritas. A gente vê ele em ação. Então, o metodólogo Kardec, né? Ele aparece muito mais na revista do que nas obras. Como essa revista era mal disponível até uns 15 anos atrás, né? Eu, em particular, eu me recusava a ler a produção disponível naquela época, né? E eu só comecei a ler a revista quando ela apareceu no original. Isso foi um mundo novo que se abriu para mim, né? Completamente fascinante, né? De ler a revista. E aí eu, parafraseando, né, o subtítulo do tratado, né, eu entendo o Kardec nessas obras como fazendo uma tentativa de introduzir um método experimental de raciocínio nas questões morais, né, sobre o ser humano, mas a partir desse ponto fundamental, né, ser questões acerca da sobrevivência. É claro que a ciência dele não vai parar aí. O projeto dele é muito ambicioso, desdobramentos, né? Mas eu acho que na raiz da coisa é isso aí. Então vamos ver agora brevemente, para já encaminhando para o final. Então a gente sabe que também, como o Rio ele chamou aqui de ciência, a ciência espírita, né? O que é o espiritismo? O livro que ele escreveu para dizer o que é o espiritismo. Está logo no preâmbulo, né? O espiritismo é uma ciência que trata da origem, destino dos espíritos, assim, natureza, origem e destino dos espíritos, bem como suas relações com o mundo corporal. Então, ambos os pensadores, que certamente Kardec não conhecia o Rio, é muito improvável, né? Os franceses têm um bloqueio com os continentais e vice-versa, né? Mas é impressionante a coincidência, né? Em muitos trechos, se a gente tivesse tempo, ficaríamos dias aqui examinando passagens interessantes, né? Então, e a parte final da exposição, né, como estudar a sobrevivência cientificamente, já que o próprio Kardec assim caracterizou o espiritismo, né, como a ciência, e a questão que se nos coloca é esse método. A indicação que eu estou dando é que esse método ele tem parentesco forte com o método que grandes filósofos, em particular o Hume, propuseram para o estudo do ser humano. Só que no caso dos filósofos acadêmicos, nenhum deles tratou da sobrevivência. Essa parte ficou de fora, por falta
falta absoluta de material empírico, né? Não, tanto quanto se saiba, ele nunca se deu ao trabalho de investigar manifestações mediúnicas que existiam no seu tempo, mas não eram populares, né? Então é um complemento, né, ao projeto geral junguiano do estudo do homem, da natureza humana, com o método experimental de raciocínio. E aí a gente, voltando à origem de tudo, né, a questão da sobrevivência, que é o núcleo do espiritismo, essa questão ela passa a ser uma questão bem restrita, né? O espírito, não entendido metafisicamente como uma substância, sei lá o que, uma inteléquia, né? Como os gregos pensavam, o espírito como um ser pensante. O ser pensante sobrevive à morte do corpo? Não é? Essa questão, ao contrário da questão filosófica tradicional, também presente nas religiões, pode sim ser tratada cientificamente, com base em fatos, com método experimental e raciocínio. Enquanto que a questão metafísica tradicional, ela saiu de foco no meio acadêmico, justamente porque ela foi reputada como paradigma de questão insolúvel que transcende a nossa capacidade de explicação. Então, Kardec percebeu, né, que esse assunto poderia ser reexaminado sob uma nova metodologia. Né? E aqui é importante, vou passar bem brevemente da agora para fim, né? Estudar cientificamente a sobrevivência, isso é uma coisa. Né? Isso não se confunde com estudar a sobrevivência dentro do referencial teórico experimental das ciências naturais. Aí é confusão de domínios. Né? Então, o que a gente está propondo, o que o Kardec propôs, foi isso. Estudar cientificamente, baseando-se em metodologia correta, a questão da sobrevivência trazida ao nível empírico. Enquanto que essa possível mistura, né, da questão da sobrevivência dentro das ciências naturais não é pertinente. As ciências naturais tratam dos corpos e não do espírito. Né? Então, essa face fenomenológica do espírito, que a gente vai investigar se sobrevive ou não, se resume nesses itens. Aqui é uma síntese, né? Pensamento, vontade, sentimento, isso que é o espírito. Eu quero saber se isso permanece quando o corpo morre. E aí a gente tem que fazer porque a mesma coisa que eu faço quando eu quero saber se ali tem só um corpo ou se tem um ser pensante, né? Suponha que o corpo, né, ficasse estático. Desde a hora que eu cheguei, né, 5 horas atrás, estivesse exatamente igualzinho, do jeito que ele está fazendo agora, né? Eu não iria. Pode. Eu ficaria muito relutante em dizer que tem ali um espírito. Bom, é um boneco, né? Puseram ali, imitando, né? Simplesmente um corpo, não tem um espírito ali, né? Por que eu acho que tem espírito? Porque eu estou percebendo padrões inteligentes, né? Expressões, palavras, movimentos que ele faz, né? Que expressam para mim inteligência. É isso que eu tenho que ver. Se permanece ou não. E o meio da manifestação dessa inteligência é totalmente irrelevante. Não interessa. Eu nunca tinha tido o prazer de estar em contato com o corpo do Marco e esse corpo emitir sons que eu interpretei como sinais de inteligência, de afeto, de amizade, né? Mas não fazia muita diferença. Eu já sabia que ele, espírito, já existia, porque eu via na tela do computador, né, regularmente, de tempos em tempos, símbolos que para mim tinham um significado de um ser pensante que escreveu aquilo. Por exemplo, me convidando para vir aqui e tal, né? Por exemplo, a semana passada, depois que estava tudo pronto, ele me convidou para o Enlip do ano passado. Ele queria que eu viesse em 2012, né, Marco? Não, isso foi refeito, né?
conhecia o Marco, não corporalmente, porque como espírito eu conhecia ele, em boa parte, né? Todas as mensagens de amizade, carinho, né? De confiança, que eu viesse aqui. É o Marco, o espírito, ser inteligente. Se veio no e-mail, se fosse o tempo antigo, viria uma carta, ou telégrafo, né? Telégrafo, uma sequência, se soubesse código Morse, né? E chegasse na minha casa um papel cheio de pontinhos, eu ia descobrir que ele existe, né? Da mesma forma que eu descobri hoje, dava mais trabalho, mas o meio não importa, né? E é justamente essa independência do meio que possibilitou o Allan Kardec de fazer a investigação de se o espírito continuava, porque os meios eram incomuns. Não era mais a pessoa viva, né? Com o corpo vivo, contribuindo para que o pensamento dela fosse acessado. Mas ele precisava meio indireto. Isso encrenca a vida de todo mundo, pensa em sobrevivência, quando na verdade, do ponto de vista filosófico, é completamente irrelevante, né? Se tem mérito, se não tem, interessa o conteúdo, né? Então, aqui eu já falei, vou passar, né? Como você verifica a existência de uma pessoa viva? Tem várias opções: carta, e-mail, mensagem, né? Telefonema, visão da pessoa, como estou percebendo agora, né? Tanto faz. E agora a gente passa o mesmo critério por causa do espírito morto, né? Suposto, que a gente está imaginando que exista, né? O espírito, tanto do vivo como do morto, eles são inobserváveis. O que eu percebo, do ponto de vista sensorial, é a cor dele, né? Os movimentos, se eu chegar mais perto, o cheiro, assim por diante. O pensamento dele eu não percebo. Sensorialmente, por sensação. Isso precisa de uma operação de interpretação das sensações, né? Que podem ser quaisquer. Então, existe uma total paridade, né, entre a questão de achar evidência para o espírito acoplado no corpo vivo e não. É a mesma coisa, né? A evidência para a existência de espíritos é indireta, sempre, em qualquer caso, né? Depende de um padrão inteligente exibido por algum meio. E aí, rapidamente, então eu estou acabando o tempo, hein? Uns minutinhos. Um outro grande filósofo moderno, né? que nos ajuda imensamente a pensar no assunto, né? É aquele cara famoso que defendeu com o maior rigor que a matéria não existe. No seu livro principal, né, Tratado sobre os Princípios do Conhecimento Humano, tem uma discussão importante dele sobre essa questão de como que você cognitivamente tem acesso a espíritos. O seu é fácil, o Descartes já tinha dado a forma, né? Por introspecção. Eu sei, penso, logo existo. Bem, nesse caso é mais simples, né? Mas o que o Berkeley discute, que muitos filósofos discutiram, é como que você sabe que outros espíritos fora você existem. Eu tenho uma citação, né? Um espírito é um ser ativo, simples, não dividido. Não tem nada a ver com o corpo, né? Enquanto percebe ideias, chama-se entendimento. E enquanto as produz ou opera sobre elas, vontade. Porque são as duas grandes dimensões do espírito. O que caracteriza um espírito? O entendimento e a vontade. Logo, não se pode formar uma ideia de uma alma ou espírito, porque a ideia é uma cor, um cheiro, um gosto. Eu não posso formar a ideia de uma alma ou espírito. A natureza do espírito é tal que não pode em si mesmo ser percebido, sendo apenas pelos efeitos que produz. Tem muita gente, a crítica simplória, né? Nunca vi nenhum espírito, então tenho dúvida se ele existe. Mas ninguém nunca viu nenhum espírito, né? Nem vivo nem morto. Então, essas análises ajudam muito a gente se dar conta, né, do paralelismo. Então, da opinião de que espíritos devem ser conhecidos da mesma maneira que uma ideia ou sensação, pelos olhos, por exemplo, pelo tato, dessa opinião surgiram muitos princípios absurdos e heterodoxos. O materialismo é um deles, né? Bem como muito ceticismo sobre a natureza da alma.
É até mesmo provável que tal opinião tenha levado alguns a duvidarem se eles têm, afinal, uma alma distinta de seus corpos, ao não conseguirem descobrir dela alguma ideia. Materialista, não é um raciocínio típico. Por que surgiu esse raciocínio? Opinião falsa, né? Os espíritos devem ser conhecidos da mesma maneira que os corpos, ou seja, por meio de sensação. Não é isso, né? Com o finzinho da citação. Do que vimos, fica claro que não podemos conhecer a existência de outros espíritos senão por meio de suas operações ou ideias por eles excitadas em nós. Cores, sons que eu vejo ali, né? São interpretados para mim como sendo uma presença do espírito mar. Percebo diversos movimentos, alterações, combinações, ideias que me informam que há certos agentes particulares semelhantes a mim, enquanto ser pensante, que as acompanham e contribuem para a sua produção. Portanto, o conhecimento que tenho de outros espíritos não é imediato, como o conhecimento de minhas ideias, os corpos, mas depende da intervenção de ideias que eu possa relacionar a agentes ou espíritos distintos de mim na qualidade de efeitos ou ciclos concomitantes. Bom, são textos bacanas, né? Portanto, conclusão geral, né? Os dois casos, o caso espírito da pessoa viva e da morta, né? Eles são idênticos do ponto de vista da teoria do conhecimento ou epistemologia, né? É a mesma coisa. E aí só citações breves de Kardec, 2 ou 3, e eu vou parar, né? Gênesis, capítulo 1 do 14. Esse capítulo é muito importante. Como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, que as ciências que tratam da matéria, né? Dos corpos, melhor dizendo, aplicando o método experimental. A mesma frase que o Hume usa, né? Método experimental. É o meio de elaboração do Espiritismo. E aí, resumindo, fatos novos se apresentam, fatos, ou seja, fenômenos, né, novos se apresentam, que não podem ser explicados pelas leis conhecidas. Ele, o Espiritismo, os observa, compara, analisa e, remontando os efeitos das causas, chega à lei que os rege. Depois deduz das consequências e busca as aplicações úteis. É, pois, rigorosamente, olha, de onde que ele tira essa conclusão de que o Espiritismo é uma ciência? Disso aí, né? É, pois, rigorosamente exato dizer-se que o Espiritismo é uma ciência de observação, uma ciência experimental, e não o produto da imaginação, como eram os sistemas filosóficos tradicionais. As ciências, olha, o conhecimento histórico dele, né? As ciências naturais, né? Física, química, só fizeram progressos importantes depois que seus estudos se basearam sobre o método experimental. Mais uma vez, ele usa muito essa expressão. Até então, acreditou-se que esse método só era aplicável à matéria. Idêntico ao vídeo, né? Método experimental, aplicável à matéria. Ao passo que o é também as coisas metafísicas. É aquilo. Exatamente. E entre essas coisas metafísicas está o estudo justamente da sobrevivência, né? Na verdade, ele vai falar, e agora isso deixa de ser metafísico, né? Porque virou algo dentro do escopo do método experimental. Mas a história do homem, considerado como um ser espiritual, prende-se a uma ordem especial de ideias que não são do domínio da ciência propriamente dita, quer dizer, a ciência já assim chamada no século XIX, né? E das quais, por esse motivo, não tem ela feito objeto de suas investigações. As ciências não foram feitas para estudar o homem, a não ser como ser biológico, né? Mas não como ser pensante e tal. E a filosofia, cujas atribuições pertencem de modo mais particular a esse gênero de estudos, apenas tem formulado sobre o ponto em questão sistemas contraditórios, sem outras bases afora as ideias pessoais de seus autores. É exatamente isso que inquietou o Hume. Ele fala que as discussões são infinitas, há séculos, milênios. Eles têm que dar um fim nisso, né? Qual é a solução? Verificação, né? Experimental. A filosofia tem deixado sem decisão o assunto sobre a natureza do homem, né? Por falta de verificação suficiente. É uma pena que ele não conhecesse o Hume. Essa questão, então, é a mais importante para o homem. A questão da sobrevivência. Né? Porque envolve o problema do seu passado e do seu futuro. Porque
importa saber, antes de tudo, é de onde veio, para onde vai, se já viveu, se ainda viverá, qual sorte que está reservada. Tudo isso depende das questões metafísicas clássicas lá sobre espírito e matéria. Isso você pode ver experimentalmente. Então é isso. Acho que todos perceberam por que nós convidamos, né, o professor Shibeni para participar do nosso evento. Né? Então, nós temos alguns minutos agora para perguntas e questionamentos. O Luciano também já está perguntando aqui, temos lá atrás também. E o Marcelo, ele está aqui recebendo, nós estamos transmitindo ao vivo então, a nossa apresentação, e alguns, vamos chamar de internautas, também estão querendo fazer perguntas. Né? Eu acho que não vai dar para todo mundo para perguntar, mas de qualquer forma, essa participação de hoje, ela extrapola e muito. Nós não estamos vendo sensivelmente os outros corpos, né? Mas as pessoas estão participando, é uma manifestação inteligente que chegou fazendo perguntas. Muito bem. Então, Luciano, por favor, só peço que você pare do microfone para captar. Professor, no seu artigo sobre Espiritismo e ciência, o senhor cita que o Espiritismo é um programa científico, e ali o senhor elenca, né, o porquê disso. Então, eu gostaria de saber assim, se o estudo, né, o método que Hume propõe, e o senhor fez esse comparativo, justifica, uma das justificativas para entender o Espiritismo como um programa científico. Eu acho que sim. Embora quando eu escrevi aqueles textos, eu não tinha contato tão direto, extenso, longo, né, com o Hume como tenho hoje. Né? Aquele texto, tem vários textos com temática parecida, que são da década de 80, começo da 90, né, muito tempo atrás. Eu acho que aquilo é uma abordagem que eu defenderia ainda hoje, mas ela é mais de superfície. Né? Depois que o produto está acabado, como que ele funciona, né? O espiritismo pronto, como que ele, a dinâmica dele hoje em dia estou mais preocupado com a metodologia, com os bastidores, com o fazer espiritismo, né? E naquele tempo eu não tinha o contato que eu tenho hoje com a revista. Então, assim, a gente espera que tenha evoluído um pouco, né? Tanto na minha profissão, como na compreensão espírita, em particular dos textos de Kardec. Então, eu deixei um pouco aquilo de lado, embora reconheça que ainda há algo que vale a pena explorar. Estou numa outra fronteira agora, mas acho que há compatibilidade. Esse método, uma vez aplicado, né, leva ao corpo de conhecimento que a gente tem hoje, especialmente o próprio Kardec já nos legou, que tem características internas de coerência, de concatenação de suas partes teóricas e contatos adequados com o plano empírico, né, da experiência, que legitimam chamar de ciência do ponto de vista contemporâneo, atual. Né? Então, aquelas análises eram mais de filosofia da ciência, hoje em dia esse assunto aqui é mais básico, mais de epistemologia, né, se a gente quisesse. Mas eu agradeço você ter lembrado dos textos. Né? Alguns meio velhos já, assim. Se eu fosse fazer hoje, alguém me perguntou no intervalo, por que não republica isso de novo? Bom, já foi a época, né? Precisaria um tempo para refazer, modificar algumas coisas. Mas acho que a ideia geral é razoável. Nós temos mais uma pergunta. É o Adilson, novamente, boa tarde a todos de novo, boa tarde, professor. Gostaria de Silvio, então, Silvio, eu gostaria que, se você comentasse rapidamente o livro até que o Jader traduziu. Cadê o Jader? Já está aqui? Tá. Do Wallace. O Wallace traduziu, então, o Jader traduziu o livro do Wallace, que foi uma palestra que ele fez na Sociedade Psíquica de Londres, em que ele combate o argumento de Hume de que parece que é impossível ter uma metafísica. Se é realmente isso que ele combate, se sim, por que ele fez isso, já que parece que
pelo que você apresenta aqui, não haveria espaço para isso. Agradeço. Essa pergunta é difícil, né? Eu não vi ainda a tradução do Jader, mas eu conheço o original. Aquela polêmica se deu numa época em que o Hume era visto principalmente como cético, né? E, como eu falei brevemente, essa compreensão do Hume ela foi dominante no século XIX inteiro e no século XX até a década de 80, mais ou menos, né? E depois se deu lugar a estudos mais cuidadosos. Então, provavelmente quando o Alfred Wallace tomava o Hume como alvo de crítica, ele pensava nesse Hume cético. Ele certamente não viu, como ninguém viu, à época, o Hume construtor de uma ciência da natureza humana. É um dos grandes mistérios da história da filosofia, porque isso é explícito. Ele tem numerosos textos em que ele mesmo faz propaganda do seu projeto, né? A parte da crítica cética dele, que mostra os limites da nossa razão para descobrir coisas sobre o mundo, e portanto você tem que partir para a experiência para descobrir coisas sobre o mundo. Essa parte é fundamental, mas ela é pequenininha em relação ao conjunto de sua obra. Isso ocupa, sei lá, se pensar no conjunto de todos os textos dele, isso ocupa 5%. Né? E as pessoas só davam atenção disso. Então, assim, é um debate histórico importante, mas ele não afeta a contribuição do Hume, propriamente dito, porque ela não estava sendo visível na época. Né? E mesmo que fosse, né, só para complementar, né, se o foco for a metafísica, né, mesmo que você rejeite a metafísica totalmente, o resto sobra. Quer dizer, a ciência do homem, Hume, sobra. Ela foi feita para independer da metafísica, assim como, eu acho, o Espiritismo, Kardec também. Né? Voltem a ler lá que eu falei. Comentário da resposta 28 do Livro dos Espíritos e Sistema da Alma Material do Livro dos Médiuns. Sim. Essas questões me intrigam muito e por isso que eu estou aqui para fazer uma pergunta difícil. Na verdade, é certo que Kardec foi um grande cientista, mas eu acredito que a gente não faz ciência espírita discutindo Kardec, a cientificidade do método. Nesse sentido, porque eu acredito na ciência como uma prática. A ciência ela acontece com associações científicas, com divulgação de trabalhos. E aí, nesse sentido, Silvio, você vê alguém fazendo ciência espírita hoje? Você vê a ciência espírita em ação? Sim, eu vejo, mas o que eu vejo não é o que a maioria das pessoas vê. Né? E isso também precisaria de um longo estudo para a gente justificar. As pessoas, muitas vezes, por não entenderem bem essa questão que eu estou expondo aqui, confundem a ciência espírita com as ciências acadêmicas, coisa que o Kardec viu com absoluta clareza que tem que ser distinguida, né? Desde a introdução do Livro dos Espíritos, textos importantes dele, o que é o Espiritismo, a revista. Né? As pessoas confundem, né? Então tem toda essa conversa sobre física quântica, a pessoa que não sabe uma coisa, nada de física, né? Fica achando que a ciência espírita vai brotar dentro da física quântica. Uma série de equívocos graves que tem desviado o foco de gente inteligente, de gente bacana que poderia estar contribuindo. Né? Então, quando eu penso assim, em investigações relevantes para a ciência espírita, o que vem na minha cabeça são outras coisas. Né? Por exemplo, o trabalho do Alexandre Caroli, que eu tive a honra de acompanhar desde antes de se iniciar. Né? O nosso amigo que fez os textos da sua dissertação de mestrado e da tese de doutorado dele na Unicamp sobre a literatura espírita. Né? Então, o primeiro texto era sobre Parnaso de Túmulo e outro sobre as obras de Humberto de Campos. E ali você tem um rico material de investigação sobre aqueles patterns, né? Aqueles padrões de pensamento
no caso de vários poetas, no caso do grande escritor brasileiro, que acabam aparecendo, muitas vezes nas entrelinhas, né, das obras que o Chico psicografou. Então, esse tipo de coisa eu acho extremamente relevante. Assim como eu perdi hoje de manhã, né, mas o estudo que o Érico, cadê o Érico? Canal Érico. Está começando a fazer agora, que é um análogo do que o Caroli fez para a literatura, ele está fazendo na música. Eu acho que essas coisas são importantes, né, realmente. Só aproveitando, porque o Alexandre Caroli está ouvindo e fez uma pergunta. Um ser inteligente. Um ser inteligente que já tinha se manifestado. E relacionado também, Silvio, a essa questão, ele pergunta quais seriam os melhores meios para o avanço da ciência espírita dentro ou fora das universidades? Caso a ciência espírita adentrasse as universidades, haveria o risco de comprometimento de seu aspecto moral e religioso? Bom, eu falei essas coisas, Alexandre, sem saber que eles estavam ouvindo, né? Então, não é para agradar eles, nem preciso, né? Porque é um amigo do coração, né? Quase que um pupilo, assim, muito estimado. Mas, então, parte da resposta já está dada, né? Tem gente importante fazendo pesquisa bacana na universidade, explorando esses pontos mais sensíveis, né? O Ademir vai falar muito disso na palestra dele, né? Uma outra vertente que ele está propondo agora de investigação muito mais sistemática do conjunto das cartas do Chico Xavier, né? Então, existem também os trabalhos em áreas fronteiriças, em áreas em que as ciências acadêmicas estão parcialmente tratando do homem como ser pensante. E aí, casos importantes são os estudos de psiquiatria, né, que outro amigo muito querido, o Alexandre Moreira Almeida, tem feito, né? Fez já nas suas dissertações de tese de doutorado, explorações dessa fronteira, dessa interface, né, entre a psiquiatria e o espiritismo, que ambos tratam do ser humano enquanto ser pensante também, né? Embora os psiquiatras entrem também no plano biológico, estudar neurotransmissores, coisas assim. Então, são áreas localizadas, poucas, mas cuja exploração ainda está imensamente em aberto para ser feita e que não foram exploradas porque as pessoas estão confusas sobre o que tem que ser feito em termos de pesquisa espírita, né? Você está delegando a tarefa a físicos, a químicos, que não são treinados para isso, como disse o Kardec, isso está fora da alçada de sua competência. A opinião deles só vale a partir do momento em que eles se interessam por investigar fatos novos, que não são da sua alçada, né? Então, eu acho que essa distorção de enfoque ela é muito prejudicial, extremamente prejudicial, está fazendo as pessoas perderem tempo. Então, tem áreas localizadas onde a produção acadêmica pode ser feita. No meio espírita, a gente caiu num problema diferente, né? O espiritismo ele se ritualizou, ele virou uma série de práticas que se distanciaram muito da proposta original de Allan Kardec. Então, há ênfase excessiva em alguns aspectos, né, mas eu não acredito que a ciência espírita, se for bem cultivada, ela prejudique os desdobramentos do espiritismo no campo da moral, né, que era o que o Kardec caracterizava como prioritário até, né? Ele mesmo já deixou uma dica para nós de como fazer isso, né? O estudo do ser humano não é por mera curiosidade. Aquilo ali rende benefícios, como a gente viu numa das citações, você vai estudar as consequências disso, né? Aquela pergunta que eu tinha feito para o Jader e que ele pediu para remeter a sua pessoa de manhã. Dentro dessa sua apresentação, então, o que eu tinha questionado, Jader, eu tinha questionado se o Kardec, pelo que a gente vinha estudando, ele basicamente lastreou o seu trabalho dentro dos métodos indutivo e dedutivo. Isso seria, vamos dizer assim, nos dois aspectos que você estaria falando, tanto no, vamos dizer assim, científico, acadêmico, como também no moral, vamos dizer assim. Eu
começo a perceber que seria isso. Será que é isso mesmo? Olha, eu agradeço a pergunta. Como você perguntou antes, eu fiquei pensando, essas duas formas de raciocínio, né? O raciocínio demonstrativo, raciocínio indutivo, elas são absolutamente fundamentais a qualquer tipo de atividade intelectual. Não só os cientistas usam processos demonstrativos e indutivos o tempo todo, mas nós no dia a dia o tempo todo. Então, eles são métodos muito genéricos, muito fundamentais, que eu acho que eles não singularizam, eles não identificam um objeto especial para você investigar. E certamente que tem indução e dedução o tempo todo nos raciocínios kardecianos, mas não é isso que distingue a metodologia kardeciana de outras, porque todo mundo faz isso o tempo todo, né? Então, eu estou falando como filósofo, né? Estou falando da noção clássica mesmo, de indução e de dedução, né? Mas eu não tenho tempo de explicar isso, eu agradeço a pergunta. Enquanto que essa proposta de um método experimental de raciocínio aplicado às questões do homem, eu acho que isso é mais específico, onde vão entrar os processos demonstrativos, indutivos, mas parte de uma coisa mais bolada para tratar daquele assunto, né? Aí sim você tem mais especificidade no que está falando. Quer dizer, você não pode reduzir as formas de investigação a nenhuma dessas formas de raciocínio que você está mencionando, né? É simples demais, não é por aí. Muito genérico, digamos assim. Sim. Não, só para eu falar na verdade, nós poderíamos explorar o conhecimento do Silvio, não só pelo dia, mas acho que pela semana inteira, ou pelo curso de um ano inteiro. De qualquer forma, eu acho que ficaria o convite para visitar a página do núcleo de estudos, do grupo de estudos que o Silvio colocou. Eu não sei se depois a gente pode reproduzir. Vai lá, grupo de estudos espíritas da Unicamp, que vai aparecer. Então entre no Google e põe grupo de estudos espíritas da Unicamp, e vocês vão conseguir acessar uma base de artigos extremamente felizes, né, para raciocínio, para reflexão, e que eu acho que vale a pena para complementar, até pela discussão que vira e mexe acontece no nosso meio, que é se o espiritismo é ciência ou não, até que ponto, quais são os limites. Eu acho que isso faz parte da proposta. Então, vamos mais uma vez agradecer ao professor Silvio pela gentileza de muito obrigado, Silvio. Formas de experiência, quando se trata de descobrir o que a gente é, né? Enquanto ser humano. Mas o termo ideia. Então, a cor é uma ideia, o cheiro é uma ideia, o amor é uma ideia, o medo é uma ideia, assim por diante. Né? Quando eu falar em ideia daqui para frente, eu vou estar falando nesse sentido, bem fundamental, bem básico mesmo. Né? O fruto imediato da experiência. Não precisa nenhuma elaboração intelectual sobre isso. Abra os olhos, você percebe ideias de cores, movimentos, formas e assim por diante. Né? Só existem espíritos e as suas ideias. O dualismo é a posição mais familiar para nós espíritas, e ela foi brilhantemente defendida por dois, talvez, dos maiores filósofos de todos os tempos. Acho que são os dois maiores de todos os tempos, o Aristóteles e o Descartes. Né? Aristóteles na Antiguidade e o Descartes no período moderno. Que havia dois tipos de substância. Aliás, o Aristóteles que inventou esse negócio, né? O Aristóteles. Dois tipos de substância, a matéria e o espírito, e isso daria conta de forma mais natural da diversidade qualitativa daqueles fenômenos. A gente às vezes pensa no cético como alguém que nega, né? Isso é uma concepção totalmente errada. Né? Os céticos são os filósofos modestos que têm um certo cuidado de não arriscar muito, né? E aqui, duas das figuras mais importantes do período moderno, fora lá do Descartes, né? Eles foram céticos sobre aquelas teorias filosóficas acerca das causas metafísicas dos fenômenos. A
abstratas, sem concretude nos fatos, e ele então propõe fazer essa adaptação, né? Adaptação do mesmo método nas questões filosóficas sobre o ser humano. E o livro dele é o Tratado da Natureza Humana. Ou ele chama isso aqui, às vezes, de ciência do homem, ou então ciência da natureza humana. No Tratado geral ele usa a primeira expressão. Estou tentando propor uma ciência do homem. A história do homem considerado como ser espiritual prende-se a uma ordem especial de ideias que não são do domínio da ciência propriamente dita, quer dizer, a ciência já assim chamada no século XIX, né?